Bem-vindos ao Por Trás do Nome, o videocast em que eu, Viviane Feitosa, entrevisto empresários bem-sucedidos para contar muito além do seu CNPJ. Quero saber aqui sobre a pessoa física, o que veio por trás de uma história, de uma trajetória de sucesso. E para abrir essa série, eu convido o Luiz Humberto Pereira, o Beto Pereira, Beto do Comper, que vai se apresentar aqui para a gente. Uma felicidade ter você aqui, Beto. Obrigado. Você é filha de um amigo, né, da sua família. Sei o trabalho de vocês e prestigiar o teu primeiro programa é uma honra. Muito obrigada. Beto, então vou começar te fazendo uma pergunta que tem o nome, né, do programa. Quem é o Beto por trás do Beto do Comper, do Grupo Pereira? Como que você se descreveria? Um cara que hoje eu tenho 66 anos e aos 18 eu ia fazer medicina e de repente me vi trabalhando, entrei numa onda, como você entrar numa grande onda surfando, e essa onda já se fazem 40, 50 anos nesse negócio. Esse turbilhão é encantador, todo dia é muito dinâmico, muito trabalho, muita gente, sempre muita gente, e é isso, mas é uma vida fazendo, né, varejo, fazendo comércio. Sim. E tratando com pessoas, e eu me sinto legal porque eu, minha família, aí agora nós temos 23 mil colaboradores, 22, 23 mil, 24, vamos para 25. A gente se sente numa grande família, entendeu? Sim, você falou da questão de ser surfista, né? Em alguma entrevista que eu busquei sobre você aparece surfista. Me conta um pouco, você foi surfista mesmo? Eu morei em Florianópolis, eu estudava na Federal, eu fiz vestibular para medicina, passei em enfermagem, e aí morava perto da praia, e deu no que deu. Não fui nem médico, nem enfermeiro, nem surfista. Nem surfista bom, mas vivia no meio da turma que surfava, porque Florianópolis... Pegava uma onda lá, tirava um jacaré. Isso. Não, curtia muito as praias, né? Praia da Joaquina, Praia da Lagoa. Florianópolis é lindo, hoje já é lindo com muita gente. Naquela época era um paraíso. Morava na Lagoa, enfim. Mas não tinha a mínima ideia, até então meus pais, se você estudar, você não vem para essa vida de varejista que é muito dura. Só que, de repente, eu me vi dentro do negócio, muito pela influência de estar muito próximo da equipe, que começaram como uns fundadores, etc. E aí, então... Isso você tinha por volta de qual idade, quando você estava como surfista, fazendo faculdade 17, de medicina? 18, tinha 18, 19 anos, né? 17, 18, 19. E aí, fui para Curitiba estudar. Você é o mais novo dos irmãos, mais velho? Eu somos em 7 irmãos, 4 rapazes e 3 meninas. Eu sou o do meio, né? Então, e aí, isso em Santa Catarina. Depois nós vamos chegar no momento, o porquê vim parar no Mato Grosso do Sul. Por quê? Como que aconteceu essa vinda para cá? O meu pai, o Sul, sempre foi vítima de enchentes muito grandes. Em 83 foi uma enchente muito grande, vinha numa sequência de enchentes. E em 83 a empresa teve um prejuízo muito grande. Perdemos lojas em Blumenau, Itajaí, etc, etc, etc. E meu pai era uma pessoa muito simples, mas chamou os filhos, o seguinte, aqui já deu, a gente ganha 2, 3 anos e perde na enchente. Vamos abrir algo novo, onde vai ser o futuro do Brasil, que vai ser o Centro-Oeste. Ele era uma pessoa muito simples. Seu Inácio. Mas de uma visão, e uma pessoa extremamente trabalhadora, tanto ele quanto a minha mãe. Sempre trabalharam muito. É um cara muito bacana, assim, bacana o jeito afável, né, dele de ser. E aí eu era o filho do meio, e assim, olha, me candidatei a vir para o Centro-Oeste, eu já tinha uma filha de 1 ano, e aí fui conhecer Rondonópolis e resolvemos optar por Campo Grande em 84, onde começamos na Zaran, o atacado Bate Forte. Então a primeira bandeira foi Bate Forte. Bate Forte, que é o nome de uma pessoa, um apelido de um cara. Conta essa história, como que é? Isso é uma coisa bacana. Tinha um sujeito, que é vivo ainda, chama-se Clayton Machado. Esse cara era o gerente da Nestlé, e o apelido dele era Bate Forte, porque ele nunca se conformava em fazer os pedidos pequenos. Sempre queria fazer grandes negócios. E aí nasceu o apelido Bate Forte. Quando resolvemos abrir a filial aqui, nós precisávamos de um nome fantasia. Porque Comercial Pereira, se você pegar a lista telefônica, Pereira Silva Souza é um... É o que mais tem. É 70% da lista telefônica. Sim. Comercial Pereira deve ter centenas no Brasil. E aí apareceu o nome fantasia, Atacado Bate Forte, que mais tarde gerou Compre Forte, que gerou o Forte Atacadista. E Comercial Pereira é o sinônimo de... as iniciais de Comper, né? Sim, sim. Então, 85
nós abrimos a loja no São Francisco, aqui em Campo Grande. Primeira loja no Centro-Oeste, São Francisco, Comper, que também foi uma história interessante de um cliente que não queria mais tocar, enfim. Aí voltamos para o varejo, começamos com o atacado em 84, em 85, e 86, plano cruzado. Então, a diversidade da enchente trouxe a gente para cá. Sim. A diversidade do plano de 86, muito complicado o abastecimento. Mas como a gente tinha construído um network, uma relação muito grande com pessoas muito bacanas da Nestlé, pessoas da Sambra, pessoas da Unilever, enfim. Essas pessoas nos ajudaram muito no nosso início. Houve um apoio muito grande, né? E então, você ter dinheiro é uma coisa, ter relacionamento é outra coisa. Tem uma frase até que falam que networking vale mais do que petróleo. Então, acho que é por aí. Isso aí você não tenha dúvida. O teu pai usa a frase agenda. Agenda, você tem que ter agenda. Tem que ter agenda. Quem não tem relacionamento, na verdade, fica muito restrito na sua movimentação. Sim. E nós sempre tivemos essa questão de a diversidade é uma oportunidade e sempre criando uma rede de relacionamentos e aumentando essa rede. Sim. Agora, falando em frase, também ouvi uma frase tua, crise é sinônimo de oportunidade, né? Sim. Então, quando lá atrás você não estava mais feliz, não estava mais contente com a história da enfermagem, da medicina, já entendeu que aquilo dali não dava para brigar, para bater, como que é murro e ponta de faca? Não, foi uma coisa meio... natural, orgânica mesmo, instintiva. Eu diria para você, na verdade, eu acho, por estar numa família de comerciantes, né, que inicialmente eram agricultores, se transformaram em comerciantes, e só se falavam em negócio, naturalmente você tinha um aprendizado. Uhum. E ela foi mais forte do que a medicina. Sim. Né? E acabei casando com uma filha de médico. Sim. Né? E o dia que eu fui falar com o cara que ia ser meu sogro, que ia fazer medicina, ele falou, você já perdeu o tempo. Né? Já passou? Já passou, enfim. Mas eu acho uma profissão maravilhosa. Sim, muito nobre. Nobre, enfim, você pode... Mas aí foi natural a incursão, então, para o varejo, na verdade, atacado, né, na época? Isso. Em 62, meu pai abriu atacado, começou com atacado. Em 72, a primeira loja. E aqui aí nós viemos para o Campo Grande abrir atacado porque é uma atividade mais simples. Sim. O varejo é outra complexidade. Sim. Mas, em 85, coincidiu de comprarmos a loja e o plano, que foi um problema para muita gente, para nós, catapultou a loja. Era uma loja que ficou famosa. E era Nazarã? Não, lá no São Francisco. No São Francisco. No Cascudo, tem até hoje, perto da igreja lá do São Francisco. Ah, sim. Então tem uma história engraçada, que fui preso, né, durante o plano, porque nós tínhamos uma pilha de óleo muito grande, né, e eram 6 latas por família. E era um sábado, e uma pessoa foi lá e queria comprar uma caixa. E o gerente falou, não, 6 latas para que as pessoas todos tenham direito a comprar o óleo, que não tinha óleo na cidade. Surreal, né, isso, né? Ele pensar que não poderia mesmo, né? Não, então você tinha que... Mas 6 latas é um cálculo por mês de uma família de 5 pessoas, tranquilo. Sim, sim. E essa pessoa, abusando do poder do consumidor e não pensando no bem comum, queria levar uma caixa. Bom, ele não conseguiu, ele chama a polícia. E na época tinha o DECOM. Seria tipo o PROCON de hoje, não? Ainda tem o DECOM, a Delegacia do Consumidor. Ah, tá. O delegado era o doutor Alípio Falcão. Lembro o nome dele. E eu fui tentar explicar para ele que não poderia vender uma caixa, porque senão todos levariam e não teria óleo, e era uma promoção. E aí, no final do meio-dia, ele me prendeu, porque eu não ia parar a promoção. Meu Deus. Mas e aí, também, nessa ocasião, perguntei qual era o melhor criminalista da cidade. Dr. René Silf, manda chamar o cara. Ele é bom, mas é caro. Não, mas eu quero chamar o melhor. Aí veio, e hoje é um irmão nosso. Então, todas as situações adversas, e essa adversidade é que levou a marca a ficar conhecida como uma loja que tinha mercadoria, mas tinha por quê? Porque por trás tinham pessoas apoiando, entendeu? Sim, sim. Aliás, essa palavra pessoas, né? Em tudo que eu já busquei também sobre seu nome, você fala muito da questão das pessoas. Como ser um líder humano e firme ao mesmo tempo, liderando tantas famílias, né? E com tantos projetos. A gente acabou de falar aqui, antes de começar o episódio, de vários projetos que já estão em andamento. Sim. Como conseguir ter um lado humano e firme ao mesmo tempo? Eu acho que você usar o termo ser justo, tentar ser justo. Uma prática, isso é um treino. Você nem sempre consegue, você erra, você é muito duro, às vezes é muito bom, às vezes você não respeita as pessoas adequadamente. E se você treinar, ser justo, você vai ver que você vai conseguindo agregar pessoas. Porque é o que funciona. Né? Então,
dentro desse princípio de respeitar verdadeiramente as pessoas, que é um princípio, a minha mãe, meus pais eram muito, essa lição já veio dos fundadores, essa educação, né, para com os outros. E dentro da empresa, a palavra, o que é tentar ser justo. Ser bom é legal, bacana, mas quando o exercício de ser justo é um pouco mais complexo, mas é bom, você vai aprendendo, e aí vai agregando pessoas. Sim, mas no dia a dia, como que você consegue passar isso adiante, essa justiça? Existe lá alguma máxima dentro do grupo? A palavra respeito. Respeito verdadeiramente pelas pessoas. Isso aí não importa a hierarquia, o cargo, qualquer coisa que seja. Então você vai na nossa empresa, nós temos muitas pessoas com 20, 30, 40, 50 anos de casa. Nós temos um programa Pratas da Casa. Então, depois de 5 anos, você começa a ter um reconhecimento de 10 anos, 15 anos. Muitas pessoas, muitas pessoas. Então nós temos uma cultura, uma pessoa traz outra pessoa, que traz outra pessoa, e cria uma cultura. E essa cultura a gente brinca que nós criamos dinossauros. Não é? Que é raro, né, hoje, não ter essa rotatividade, não ter esse turnover, né, nas empresas, né? Não, o turnover é muito alto no primeiro ano, nos primeiros 6 meses. Então nós temos um momento crítico. Que vai até o primeiro ano. O primeiro ano é como um quebra-mar, porque você tem um filtro ali, turnover muito grande. E os primeiros 6 meses, idem. E depois ele cai absurdamente, e com o passar do tempo, aí você vai começar a ver grande parte, nossos gerentes são formados dentro da empresa. Então, semana retrasada, nós lançamos a Universidade do Grupo Pereira. Eu vi demais o projeto. Qual é a intenção? Eu disse para o nosso pessoal de RH, a universidade é um nome pesado. Vocês têm condições de tocar um negócio? Hoje nós temos conteúdo, temos materiais, temos cursos para nos autodenominarmos uma universidade para formar pessoas. E é para a equipe, para o corpo dos funcionários e para a família dos funcionários. Também agora começa a abrir, né, para a família trazer, influenciar. Porque o propósito, agora, sei lá, vai refletindo. Aí chega um dia, a gente teve uma inspiração e escreveu o propósito do grupo. Então, o Grupo Pereira é um lugar para você passar a vida se transformando e transformando o lugar que está. Esse é o propósito. Demais. Então, mas isso nasceu, mas depois de muitos anos, a gente viu que se o grupo conseguir fazer botar essas frases em prática, muitas coisas boas acontecem. Sim. Então você se transforma, se você transforma o ambiente. O nosso grupo, o dia que você entra, você ganha uma muda de árvore. Por que a gente fez isso? Já fez há muitos anos. Porque a gente acredita que o sol nasce para todos, a sombra não. Então, hoje é moda falar em sustentabilidade, a gente faz isso há muitos anos. E agora a gente padronizou esse procedimento como um batismo verde, porque vê hoje a necessidade climática. Mas na verdade, se você cada um plantar uma árvore, você vai ter um mundo melhor, certo? Enquanto as tecnologias são desenvolvidas, etc., nós precisamos plantar árvores. Mas conta mais sobre esse projeto. Vocês dão as mudas e tem um local para plantar as mudas? Não. No dia da integração, é feita uma cerimônia, porque nós contratamos por lotes. 15 pessoas, 20 pessoas. Então, todas as turmas, no dia que você vai integrar... É o onboarding ali? Você recebe uma muda, geralmente é IP. Né? Legal. Mais rústico, é uma coisa que dá flor depois de 4, 5 anos, cria um... Aí as pessoas perguntam, todas plantam? Não sei. Eu sei que muitas plantam, muitas mandam as fotos quando os IPs começam a florir, mas por que você não vai atrás de todas? Eu falei, não é a nossa obrigação ir atrás de todas. Nosso ato é dar Agora, a grande maioria planta ou na sua casa, quando mora em apartamento, na casa da sogra, na casa da tia, na casa da avó, na chácara, em algumas praças. Muito interessante. Não, é um negócio simples. Sim, mas tem um significado, tem uma simbologia, Sim. Né, por trás. A história de ter um filho, escrever um livro, Isso. Né, tem uma simbologia. E a história também de você não dar tudo para a pessoa, né? Você tá dando a semente dali do que ela quer. Se ela tem interesse ou não, aí é com ela, né? Eu acho que é passando uma mensagem, né? Uma Sim. mensagem. Inclusive, nós estamos agora, junto com a prefeitura, nós vamos fazer um trabalho num bairro inteiro, mas aí é um outro projeto que eu prometi uma vez para um secretário, Zé Marcos, falecido Zé Marcos, que a gente deveria fazer um trabalho nos bairros e incentivar, porque Campo Grande já é uma cidade reconhecida pela arborização, mas muitos projetos novos de moradias populares não tem nenhuma árvore, né? E isso aí é complicado, você imagina o calor. Nossa, Né? Então, lugar toda essa seco. questão ambiental, ainda essas casas pequenas, enfim. Mas é isso, assim, você tem que dar o start. E aí as pessoas vão se melhorando e melhorando. Quando elas melhoram, trabalham melhor, produzem mais, são mais produtivos, enfim. Sim, uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Além dessa ação, né, que está dentro do ESG, que a gente tanto fala hoje, qual outra ação também vocês contemplam que você acha que tenha vindo de algum ensinamento da dona Trude, do seu Inácio, lá de trás? Além dessa questão da gentileza, de ter um respeito, né, pelo indivíduo. Eu acho que um dos projetos que mais dá visibilidade para a nossa empresa é o Troco Solidário. E o Troco Solidário é um negócio que
nós tínhamos um problema imenso de troco. E era uma briga, porque as pessoas pegam as moedas, guardam para os netinhos, guardam no porquinho, guardam na gaveta. Tá? Esquece aquela moeda nunca isso, mais. E não tem moeda em circulação. E todas as pessoas indo na loja, e por causa de centavos era uma confusão todos os dias. Aí nós tivemos olha, por que vamos criar um projeto para que a moeda suma, não vai mais existir. Fazer uma mágica. Qual é a mágica? A mágica do bem. As pessoas vão doar essa de pequena diferença. E aí criamos um projeto onde os funcionários, que tem um comitê de funcionários, eles escolhem uma entidade da cidade, da redondeza da loja, eles visitam a entidade, eles fazem a entrega sempre feita por funcionários, do valor arrecadado, 40 mil, 50 mil, 60 mil. E, então, você enganjou o funcionário, você enganjou o cliente, né, você enganjou a entidade. Melhorou o lugar, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas se sentem muito bem em participar com poucos. Com alguns centavos, você vai ver que você ajudou a reformar a cozinha de uma creche, um banheiro. Por algo que ia estar parado em alguma gaveta. Isso, exatamente. Então, esse eu acho que é um projeto que tem assim, é muito legal. É um case de sucesso. Os funcionários, os colaboradores adoram, porque eles são protagonistas do projeto, em todas as fases. Eu acho, tanto que na doação também consta que o dinheiro é dos clientes, não é nosso. Nós somos o meio da execução do projeto. Tá? Temos o projeto da contratação dos apenados leves, também já temos acho que uns 10 anos. Nós empregamos pessoas do sistema semiaberto, que trabalham durante os dias e dormem na penitenciária. É um projeto, eu acho, que assim, nós queremos uma sociedade mais segura. Mas o que você faz pela segurança de prático? Tá? Isso em todas as lojas do grupo? Aonde nós conseguimos ter o convênio com o sistema prisional. Sim. Campo Grande tem um juiz, chama-se Albino Coimbra, jovem, uma pessoa fantástica. E dentro do sistema prisional tem pessoas ótimas que se dão o trabalho de fazer essa parceria. Então, é um trabalho a 4 mãos. Eles selecionam as pessoas que têm aptidão para trabalhar, etc. E a gente providencia o transporte, enfim. E essas pessoas são remuneradas. Esse dinheiro vai para um fundo, parte vai para a família do apenado, parte do fundo eles reformam escolas. Que eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, eles fazerem reformas de escolas com mão de obra e dinheiro deles. Demais. Então, mas essas ideias, elas surgem da onde, assim? Vocês são um grupo muito acessado, mas como que brotam essas ideias? Porque são ideias diversas, mas que todas elas culminam com um bem, como o senhor havia falado, para o local onde a loja está instalada. O bem é um bom negócio, entendeu? As pessoas têm que entender isso aí. Fazer o bem é um bom negócio. Sim. Então, se você ser pragmático, você vai ver que quanto mais você vai fazendo ações, você ajuda a sociedade ajuda você, a cidade melhora, o teu negócio melhora, então você cria um ciclo de prosperidade. Sim. Mas então não tem segredo nenhum, você não está fazendo só para você. Sim, com certeza, porque hoje a gente ouve muitos empresários bem-sucedidos falando da questão do foco, né? Você tem que focar no seu business, focar na sua área e não dispersar. E a gente vê que vocês são um grupo que, apesar de ter muito foco, né, no comércio, no atacado, no varejo, enfim, e tá sempre atento ao que está acontecendo, vocês fazem ações que são plurais, né? Então essa história do troco solidário, a do batismo verde, são ações pontuais, mas que elas são plurais ao mesmo tempo, elas atuam em áreas diversas. Compreende que tem uma beleza aí nessa pluralidade? Vamos lá. Mas se nós temos o propósito de se transformar e transformar, né, nós temos que ser muito amplo na ação, mas o foco é o cliente, as pessoas. Porque o teu funcionário, o teu colaborador é um cliente, o teu fornecedor faz parte desse negócio. Então essa cultura a gente tenta permear e ela funciona bem. E as pessoas trabalharem num lugar que trabalha sábado, domingo, é um trabalho duro. As pessoas trabalham muito. Varejo operacional, né? Muito, muito, muito. E aí você ainda vê elas felizes, né? Sim. Nós temos um reconhecimento internacional de 50 mais, 60 mais, etc. Age friendly, reconhecimento internacional, que vieram nos procurar, também nos acharam, vocês são uma empresa que tem essa prática de empregar pessoas de idade. Para nós é ótimo. Sim, são pessoas que têm disponibilidade de horas, elas atendem bem. Tem mais paciência, né? Exato, elas complementam renda, elas têm voltam a ter uma atividade social, intelectual. Então, poxa, é um projeto maravilhoso. Sim, né? sim.
E tudo isso leva a vocês estarem cada vez mais em destaque. Eu recebi também a notícia do anúncio, né, do 7º, vocês estão em 7º lugar no ranking nacional, né, do 7º maior grupo varejista, né? Conta um pouco sobre essa conquista, porque na verdade ela é uma conquista que veio lá de 62, no armazém, que começou com seus pais, e hoje vocês estão com agências de viagens, vai me corrigindo aí, Bate Forte, farmácia. Dentro do ecossistema, porque você já vai numa loja. E nós vimos falando antes da entrevista sobre a questão de deslocamento no trânsito, etc. Então, uma loja já é um ponto de convergência. Se eu conseguir resolver sua vida na loja, se for para a loja, eu tenho a ter uma boa farmácia, nossa ou de terceiros, né? Nós devemos ter a nossa sempre forte. Por quê? Porque a gente tem um contato comercial, a gente pode ser competitivo e ser bom nesse negócio. E assim, você já tem a farmácia. Todo funcionário nosso tem alimentação dentro da equipe, dentro da empresa. Todas as nossas lojas, as pessoas tomam café da manhã, almoçam e jantam. Então, por que não ter restaurante também? Que, aliás, é uma delícia, da Trudes. Isso. Né? Então, Trudes é o nome da minha mãe, e o nome dela, ela gostava muito de cozinhar para a família, e o nome ficou Trudes, restaurante. Sim. Então, as pessoas não podem fazer comida ruim, porque tem o nome da fundadora. É sério? Sim. Seria uma falta grave. Sim, né? Sim. Porque ali permeia... Né? Mas tem uma alma, né? Isso, são restaurantes simples, que têm uma proposta de servir uma comida a preço justo, com qualidade para o nosso colaborador e para o nosso cliente. Sim. Então, as coisas vão emendando. Sim, uma coisa vai puxando a outra. Exato. Você já resolveu, então. Já foi na farmácia, já comeu. Ok? Sim. Então, aí nós temos muita empresa muito longe e usa muito meios aéreos, etc. Então, por que não transformar isso numa agência de turismo? E veio a beira. Mas, de novo, porque as pessoas querem um lugar para sentar e conversar e tomar um café. Vai vender 1 milhão de passagens? Não. Nós vamos ser uma agência corporativa? Não. Mas é um negócio que complementa, e as pessoas, o cliente de mais idade, etc. Eu não consigo fechar um pacote do turismo pela internet sozinho. Eu não consigo. Eu preciso de alguém, de uma agência que me ajude. Sim. E já aproveita quando você vai numa agência, você encontra outras pessoas que gostam de viajar, que gostam de conversar. Sim, virar um centro mesmo, o polo que você havia falado. Então aí nasceu a Pera Turismo. Então uma coisa, consequência, um ecossistema que vai se... Aí você tem que ter um cartão Voon, que é para você conseguir transacionar em tudo. E na verdade essa vai ser a base do CRM, para criar sistemas melhores, para atender você melhor. Sim, saber o que eu estou comprando. Personalizar suas ofertas, enfim. Você não toma vinho, você toma vinho sem álcool. Eu posso oferecer para você um vinho sem álcool, não vou oferecer para você um vinho que você não bebe, enfim. Ou se você não bebe, nunca bebeu, por que eu vou oferecer bebida para você? Não é o caso. Tá tudo ali, né? Já registrado no CRM. O CRM, e facilitar a gestão, isso é coisa que é necessário ter essa atualização. Né? E é isso. A empresa ela tem que evoluir e criando desafios, usando tecnologia, muita tecnologia, mas não perdendo a simplicidade. E sempre atento, né? Atento, assim, ao que está acontecendo, aos movimentos, porque eu vi essa entrevista em que vocês falavam, o senhor falava, daqui um tempo eu vou abrir uma loja ali na Ricardo Brandão, e é um programa de 9 anos atrás, hoje está ali, maravilhosa aquela loja, e aí a gente vê essa questão muito interessante da convivência, é uma loja gostosa, é um shopping, né? Em que as pessoas vão para resolver outros assuntos além do supermercado propriamente. Então a gente volta à história da humanização, né? De retorno ao que o cliente está querendo. Ali, a ideia, né? Não é ser shopping, mas é um centro comercial que te atenda. Assim, você quer um pet, você tem. Você quer um cabeleireiro, você tem. Abastecer o carro elétrico. Isso, você tem. Mas você quer levar o teu filho, criança tem uma brinquedoteca, quer levar o teu filho adolescente, tem uma gameteca, você tem um restaurante, você tem um steakhouse, enfim. É um lugar para gerar experiência. Lá, você não precisa ir nem para comprar. Você não quer comprar, não tem problema nenhum. Vai tomar um café. Lá tomar um café, passear, escutar uma música. Lá ornamentais. Isso, vai sentar ali no lago e tal. Então, é uma loja que proporciona aos nossos clientes uma experiência diferente. Né? E a cidade toda gostou porque é um lazer. Né? Eu não preciso comprar nada, eu vou lá ver, eu quero entender um pouco de vinho. Você vai lá conversar, tem bastante pessoas para te falar de vinho. Tem um cara no piano. Isso, tem um cara, tem uma senhora. Não, você entra lá, daqui a pouco ela te conhece, toca a música que você gosta. Então, você tem uma experiência diferente no ato de comprar. Sim, com certeza. Agora, falando de um pouco daquele momento de tensão, assim, né? Porque a gente tá falando aqui só de partes boas do grupo. Qual que foi o ponto de virada? Um ponto que vocês falaram assim, nossa, agora a gente vai precisar se mexer, porque realmente... A história da enchente foi né? Sim. E a história do plano cruzado. Mas teve algum outro que você lembra e falou, nossa, aconteceu, foi pesado? Você pega no final de 84, quando abrimos, a empresa tinha um problema quase, assim, de caixa terrível.
e não havia uma uniformização administrativa com uma linha de ação decisiva. E no final de 84 a gente tomou uma decisão, disse, olha, a empresa daqui para frente vai tomar essa linha. Nos realinhamos como família, né? E ainda meus pais estavam vivos, estavam juntos, e a família tomou uma decisão de gerenciar de uma forma profissional, né? Olha, a partir de hoje, loja, empresa, família, ok. E aí, então, uma decisão dura, porque as pessoas mudam o comportamento. Então foi decisivo porque serviu de exemplo para toda a equipe e a partir daí as coisas foram tomando rumos diferentes. Entendo. É aquele momento de fazer o filtro em quem é parente, mas não tem talento para estar ali. Isso. Então hoje, para a terceira geração, a quarta geração entrar na empresa, tem todo um protocolo muito sério. A pessoa tem que trabalhar fora, tem que passar 2, 3 anos trabalhando em alguma empresa com adquirir experiência, ter preferencialmente feito uma universidade de administração ou alguma coisa parecida, e aí vem se candidatar, passa por um processo de avaliação para ver se vem para o grupo. Por quê? Porque já tem muita gente profissional de fora capacitado, que está ocupando esses cargos, né? Sim. Tem que respeitar muito isso. Sim. Então foi um momento da virada e aí a empresa mudou, criou uma hierarquia, criou uma diretoria e nós mudamos. Mas a empresa tem história. Dia 20, logo depois ainda da pandemia, 2020. Dia 23 de dezembro, estava em Camboriú, minha mãe já estava doente. E aí eram 10 horas da manhã, meu telefone tocou, o diretor da área de Florianópolis, disse, nós estamos com um problema na loja do Campeche. Era a nossa melhor loja, véspera de Natal. A loja estava começando um incêndio. Nossa. Depois de 1 hora ele me ligou, senhora, não tem mais problema, mas também não tem mais a loja. E a minha mãe muito doente. Eu falei, bom, eu pedi o helicóptero para o menino da van, foi sobrevoar, já era 1 da tarde, sobrevoei longe, parei longe, e fui ver, era a nossa maior loja, um dia antes do Natal, a loja estava de mercadoria até o tampo. Bom, primeira pergunta, alguém se machucou? Não, ninguém se machucou. Pode. Mas já, menos ruim. 2, o estacionamento enorme tinha ficado intacto, porque era um módulo separado da loja. Em 27 dias nós montamos uma loja de baixo estacionamento. Nossa. E essa loja funcionou por 7 meses. Dessa forma. Dessa forma, debaixo do estacionamento. Os funcionários, os colaboradores trabalhavam de bermuda porque não tinha ar-condicionado. A loja não tinha porta porque ela ficou 24 horas, enfim. Um case assim. De resiliência, hein? É um case fantástico. Uma loja ficou chamado forte temporário, né? É um case onde, de novo, no dia 27, nós estávamos com todos os fornecedores que nos ajudam nas obras, lá vendo e cada um contribuiu, pessoas que abriram as suas indústrias em época de Natal. Entre Natal e Ano Novo, né? Isso, exatamente. Surreal. Então, em 26 dias, nós conseguimos fazer uma loja, que ali a temporada, Campeche, o sul da ilha, aquilo ainda é a loja forte que mais vende, né? E nesses 7 meses nós reconstruímos uma loja nova. Então você vê que sempre tem umas histórias. Então, a gente não olhou o incêndio, a gente olhou por oportunidade de criar um modelo novo de negócio. Sim. Mas nesses momentos, Beto, quando acontece algo assim, qual que é a tua primeira reação, assim? Se você tem algum ritual, você faz uma oração, para quem que você recorre? Não, eu acho que eu olho o lado bom. Eu procuro olhar o lado bom das coisas, né? A história da crise e oportunidade. Isso. Não, e o ângulo do copo cheio e do copo vazio. Você tem que olhar se tem alguma coisa, sempre existe alguma coisa boa para se olhar, né? Então essa fé que as coisas podem ser melhor, enfim, isso é uma crença, né? Sim. Seria o normal você ficar 7 meses sem a loja. Mas nós temos a equipe, nós temos o consumidor, nós temos o fornecedor, nós temos, enfim, né? E tinha um espaço gigante que era o estacionamento. Isso, mas era um negócio assim muito louco, né? Porque então não tem ar-condicionado, um calor desgraçado, mas o cliente adorou. Clima do Campeche. Isso, aí as pessoas tudo de bermuda trabalhando, e o colaborador entrou no jogo, o cliente entrou no jogo, e a loja... Então, são histórias e histórias que a gente conta, e tem muitas. E todas elas, se você for pensar, tem um dano material grande, mas vocês conseguem sair dali fortes, né, mais resilientes,
Eu lembro muito das histórias em torno da tua mãe também, do Natudes, com essa visão de resiliência, né? De pelo menos ninguém morreu, desse lado mesmo Sim. positivo, que a gente não pode romantizar também em excesso. Mas é ser firme, né? É não ficar chorando, caiu, o leite derramou, e agora, né? E essa aí, se você. Onde meu pai começou, na frente nós éramos classe média, e no fundo era uma favela que as pessoas trabalhavam no armazém. Então, se você entrasse pela porta da frente da casa, entrava pela classe média e saísse pelo fundo, saía na favela. As pessoas trabalhavam na empresa do meu pai. Isso criou para a gente também uma convivência. Então, a minha mãe sempre atuou muito junto à comunidade. E a comunidade sempre atuou junto à empresa. Então, esse vínculo, hoje, essa é a paróquia Dom Bosco, em Itajaí, você tem um refeitório, ela serve 1000 refeições por dia, que é uma parceria nossa e de um grupo de fornecedores. E dentro do refeitório tem uma foto dela. Que demais. Então, onde ela fala que oração e trabalho é que dá certo. É o que sustenta. É o que sustenta. E funciona. Então, não tem muito segredo, sabe? A gente falou bastante da sua mãe. E o seu pai, seu Inácio? Qual que é o legado, assim, interno ou mesmo dentro de cada um de vocês que ele deixou? Ele era uma pessoa extremamente gentil, né? Um homem semi-analfabeto, estudou 1 ano, né? Ele tinha 4 irmãs. Ele tinha um irmão adotivo. E, em algum momento, ele resolveu, a convite do pai da minha mãe, deixar de ser agricultor para ser comerciante. Então, ele foi ser sócio num caminhão com um tio. Mas ele sempre, uma pessoa extremamente educada, delicada com os filhos, né? Muito paciencioso. E se ele sentasse com você, ele ia conversar horas com você, para saber a sua história, saber de onde você veio, o que você faz, o que você gosta. Então ele tinha esse encanto. Eu sou muito prático, às vezes ele diz assim, Luiz. E uma pessoa que, de novo, né, a visão de vir para o Mato Grosso do Sul, vir para o Centro-Oeste, já naquela época, em 84, aqui estava começando a prosperar, a criar esse mundo que é hoje, você fala em Centro-Oeste hoje, mas quando você fala 45 anos atrás, 50 anos atrás, ainda era um projeto. Né? Vai ser o celeiro do Brasil. Não, hoje é o celeiro de parte do mundo. Sim. Né? Então, sim. Ele teve visão, né? Visão. E uma pessoa que sempre apoiou, ele e a minha mãe, essa questão social. Então, as pessoas que falam que falta tempo, falam, tem uma história, tem um casal, 7 filhos, sempre trabalharam muito, mas nunca deixaram de praticar, de estar junto da comunidade, fazendo o papel que deveria. Essa lição ficou sempre muito clara. Sim. Né? Então, o que vocês lembram, assim, do acordar ao dormir numa casa, na época lá em Itajaí? O que era a rotina de vocês, assim? Você falou bastante dessa questão social por conta da proximidade ali da favela, mas além dessa questão de olhar o próximo. Na casa na frente, já estava no colégio dos padres, dos salesianos, já era classe média, né? Então tinha um armazém. Sim. Mas a família acordava todo mundo muito cedo. Meu pai e minha mãe sempre muito trabalhadores. E já era aquela atividade. Um para o colégio, o outro, os meus irmãos mais velhos já trabalhavam junto no armazém. Alguns viajavam bastante. Então, a família sempre andando muito. E lá em casa, sempre tem, desde o início, até a minha mãe, desde o início sempre, até a minha mãe falecer há 3 anos, sempre fez pães em casa. Sempre que você chegava, tinha alguma coisa na mesa para você comer. Um pão com linguiça, um pão com um queijo doce, alguma coisa, um café. Aquelas mesas fartas. Não para as pessoas se interagirem, né? Sim, sim. E final de semana, sempre tinha um almoço em família, que era galinha ensopada, carne assada de panela, macarrão feito em casa, a maionese. Então, ainda a gente repete isso de vez em quando e juntam-se as famílias. Enquanto a minha mãe foi viva, eu só passei um Natal fora de casa, longe dela. Um Natal, com meu sogro. Então, toda a família, eu acho que nenhum irmão nunca passou um Natal que não fosse fora. Tem toda uma cerimônia, um ritual que marcou muito a nossa geração, as gerações seguintes procuram copiar. Uma coisa muito voltada a cristão, enfim. Vem da mãe da minha mãe, da minha avó. Né? Então É porque é difícil manter isso hoje em dia, né? Que é a questão da individualidade e manter o respeito também, né? As diferenças. Um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro, mas não, a gente vai se reunir e vamos ficar aqui. A gente está tentando passar adiante. Um irmão ou outro sempre faz, tem feito, depois que ela faleceu, em casa. Então, o Réveillon, cada um vai para onde quiser. Mas a gente tenta manter uma data, as famílias, juntar os irmãos e as gerações, terceira e a quarta, porque é nessas oportunidades que a gente aprendeu ouvindo. Né? E aí hoje a gente fala pouco de negócios e elas vão ter mais dificuldade de aprender. Então mas é um treino.
Sim, sim. A gente falou bastante aqui dessa questão, né, das pessoas e de enxergar o que uma pessoa tem de único para dar sequência, né, para que a sucessão aconteça. Como que uma sucessão bem-sucedida pode acontecer, assim, agora, daqui para as gerações seguintes? Como que você vê uma sequência ali, uma de linhagem, né, da família, não falo de quem vem de fora, mas como que seria? O que essa pessoa tem que ter para estar ali dentro da sucessão do Grupo Pereira? Hoje já existe a preocupação maior, e a gente já vem exercitando há bastante, já uns 7, 8 anos mais, formar acionistas, primeiro. Então, hoje todos, terceira e quarta geração, toda a moçada entende muito do que acontece no negócio. Então, a preocupação é em ser acionistas. Eles têm, mais tarde, eles vão votar em alguém para ser CEO. Essa pessoa poderá ser da família ou não. E eles têm que estar sabendo as escolhas, se essa pessoa vai ser compatível com esses valores que nós estamos apregoando e segurando até agora. Acreditamos que sim, porque tem todo um esforço, né, diferente do que as pessoas falam, o que nos trouxe até aqui não nos garante futuro. A gente já diz o contrário. O que nos trouxe até aqui, se nós trabalharmos os valores corretamente, vão nos levar adiante. Né? A gente muito firme nisso. Então, o perfil que vai ser meu sucessor, né, vai ter que ser uma pessoa muito preocupada naquilo que a gente conversou, que são preocupados com pessoas. Então, esse vai ser o perfil do futuro presidente do grupo, que vai me suceder. Tem várias pessoas já sendo preparadas, mas quem for melhor nessa área, eu acredito que deverá ser o CEO, por toda a história da empresa e por crenças que nós temos que hoje você pode ter em lojas autônomas, você não precisa de mais nada. Na verdade, você não precisa mais nem em loja. Verdade. Então, agora, você vai numa loja por quê? Porque você gosta da loja. Porque você sente bem na loja. Pela experiência da loja. Exatamente. Porque senão, você fala com o teu celular resolve o seu problema 100%. E nós acreditamos que lojas vão precisar de pessoas que tenham que recebam bem, que tratem bem, que proporcionem experiência, relacionamento, enfim. Sim. Essa deverá ser a linha, né? Sim, então tem mais uma observação do campo na inteligência emocional do que apenas na inteligência formal. Seria algo assim também? A inteligência emocional é tão ou mais importante que a inteligência matemática. A matemática hoje é a máquina. Hoje você tem máquinas para te resolver o que você quiser. Agora, a inteligência emocional, você criar uma loja, uma empresa acolhedora. Também, hoje, questão da diversidade. Né? Nada é mais diverso que o varejo. Sim. Você vai na loja, você vê figuras incríveis. É um passeio incrível mesmo. E com a internet, com a questão dos memes, né? A gente fica sabendo de tanta coisa, de tantos hábitos, né? Isso. Que acontecem dentro do supermercado. Realmente é um mundo à parte, né? Um microcosmo. Exatamente. Então, para você lidar com essas pessoas, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte. E é bacana. É muito diverso. Sim. Idade, sexo, cor, religião, nacionalidade. Tem o que você imaginar tem dentro do varejo. Sim. E isso cria um ambiente também muito diverso, bacana, ideias boas. Sim, muito plural. Beto, para a gente finalizar, quero que você inverta aqui e faça uma pergunta para mim, se você tiver alguma pergunta para fazer relacionada ao por trás do nome, né? E depois eu quero também saber o que você anda lendo, consumindo, se você está vendo algum filme, um podcast, o que você tem feito aí para compartilhar com quem estiver ouvindo a gente. Bom, a pergunta que é óbvio, Viviane, o que você acha da nossa empresa aqui? Porque você compra onde? Você vai na nossa... Eu sou cliente da Ceará ali, do Compra da Ceará. Para mim, ali é a mais prática, é onde eu consigo fazer. Eu vou nos Correios, é o que você falou, vou nos Correios, aí vou comprar só uma flor, aí depois faço a compra do mês. Também vou com as crianças ali, às vezes só para pegar uma pizza. Então, assim, eu acho que é para mim, é a da conveniência, a que mais me atende com relação à conveniência. Agora, quando eu quero um passeio mais gostoso, eu venho aqui no Itaiangá, que é perto da escola dos meus filhos. E eles gostam do peixe, de ficar ali vendo aqueles peixes ornamentais, gostam da escada rolante. Tem a história ali também de ter um Burger King, tem o café, uma esfirra, enfim. Acho que pra mim é a que mais lembra passeio, é a do Itaiangá, e compras do mês é pra mim a da Ceará. Nossa, as pessoas te atendem bem? Muito bem. Muito bem. Aliás, inclusive, o pessoal que não existe mais essa figura, né, do empacotador. E lá, sempre que eu vou na da Ceará, sempre tem uma equipe ali de pessoas felizes, sorrindo, empacotando. Acho que isso ajuda pra quem tá sozinho ali, com criança. Ótimo. E agora, tem alguma coisa para compartilhar com relação ao que você está consumindo? Algum livro, algum filme que viu e marcou? Olha, eu sempre leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. De temas diferentes ou de temas diferentes. Tá? Você imagina, eu gosto muito de biografias. Qual é a última que você está lendo? Olha, a última é do Churchill. Winston Churchill. A última que saiu é Andando com o Seu Tempo. Tem 1.200 páginas, se você ler devagarinho. É um livro muito interessante porque ele conecta
a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, e um cara que fez a diferença no mundo ocidental moderno, o desenho do mundo. Você vai... Aí você, por exemplo, aí eu pego e tem outro livrinho lá, Reflexões, do Marco Aurélio. Sim. Então é um livro para você ler uma De vez. cabeceira ali, né? Não, Fácil. você vai ler assim, não. Né? Você não vai pegar de pronto. Aí você, enfim, tem uma pilha. Se eu perguntar para você se você já leu O Inventor da Natureza. Não. Não. Ah, Você lembra o autor? Quem que é? é o cara mais famoso. O Inventor da Natureza. É Alexander von Humboldt. Ah, sim. Tá. Humboldt, o sobrenome Humboldt. é. Isso, Humboldt. Tá. Por incrível que pareça, esse cara, ele já no século XVIII, ele foi o primeiro naturalista. Né? Então, é uma história muito interessante. E poucas pessoas sabem que ele é o segundo cara mais famoso no mundo. O Alexander von Humboldt. Isso. O primeiro é Napoleão, e o segundo é ele. Ele. Até hoje, olha só. Por famoso buscas, talvez. onde as pessoas que mais têm citações oficiais. Ah, sim. Então, é um livro muito interessante, porque é um cara austro-húngaro, lá do Império, e na época com a colonização das Américas, esse cara veio conhecer as Américas e se tornou ele era meio botânico, etc., e conheceu, estudou os índios, e fez viagens maravilhosas. E tem esse livro, que é Darwin usou esse livro como livro de cabeceira. Nossa, gente, interessante. Então tem muita coisa boa, assim, livros para ler, coisas boas, sempre a leitura, a gente não pode dormir sem ler. Sim, Né? sim. Você tem bons jornais, você tem o Valor, você tem o Estadão, você tem a crítica, vou falar ao seu pai. Né? Mas as pessoas não podem parar de ler. Sim, Ler oxigena a mente, né? Oi? Oxigena a mente e te dá a visão de outros mundos, né? Diuturnamente, tem que ler. Todos os dias leia um pouquinho. Sim, não Então, fica só rolando tela, né? Que isso acaba com a cabeça. Eu acho que sai um pouco da tela, deixa um pouco os jornais, Digitais. escolha o que você quer ler, né? O que é interessante para você se informar, melhorar, aprofundar, ouve um pouco mais de música, enfim. Mas tá, eu vou colocar no descritivo esses dois nomes, O Inventor da Natureza e o primeiro foi Churchill, de Winston Churchill, a bibliografia. A segunda essa última que lançaram agora. A mais recente. Isso, há 2 anos. Muito obrigada, Beto, pelo seu tempo, por ter vindo aqui, nesse teatro maravilhoso, fazer parte desse primeiro episódio do Por Trás do Nome. Não, obrigado você, eu tenho a honra de ser o primeiro. O teatro foi bom, o teu convite que eu revisitei e vi que é um lugar excelente para as pessoas usarem, as empresas usarem. Teatro Araci Balabanian. Isso. Não, e é isso, parabéns. A gente pode contribuir com as pessoas, contando assim, um pouco da experiência, do jeito de... Mas não tem muito segredo. Mas acho que as pessoas têm bastante curiosidade, né, de entender a trajetória, como que a pessoa chegou até aqui. E é sempre bom quando consegue compartilhar. Eu acho que, dentro daquela, você colocou muito a questão do ranking. Né? Nós nunca trabalhamos para ser dentro do top 10, mas nós sempre trabalhamos para ser um melhor operador na região onde nós estamos. Sim. Esse é o objetivo. E a consequência foi chegar no então, a consequência é. Então, as pessoas precisamos ter bons resultados, sim, mas eu acho que tentando se integrar com a cidade, ajudar a comunidade, porque o seu negócio melhora quando a cidade melhora. Sim, com Obrigado, certeza. Boa noite, parabéns, Obrigada. Sucesso da tua nova empreitada. Com certeza, obrigada, até mais. Até mais.